Estou aqui reunido com os maiores nomes da histologia do CCO, professor Stênio. Olá. Professor Hélio. E aí, galera, beleza? E eu, professor Ralph. Assunto de hoje, sistema reprodutor. Então começa aí, professor. Passa o slide. Como sempre, agarrando no slide. O objetivo da aula de hoje é compreender a histologia dos componentes do sistema reprodutor feminino e masculino. A aula vai ser bem diferente dos moldes tradicionais, né, Ed? Nós vamos tentar fazer uma comparação aí. Nós vamos trazer uma ideia de estudar os sistemas em relação às suas principais estruturas. Então vamos estudar gônadas. Mostra ali onde que estariam as gônadas, professor. As gônadas, ovários e testículos, né? Ovários e testículos. As vias genitais. Femininas e masculinas, e aí nas femininas vai da tuba uterina, útero, canal vaginal, alguma coisinha de genital externo, que a gente vai falar explicar depois, e o masculino. E o masculino tem um diferencial que são as glândulas acessórias, né? Mas você não vai falar das vias, não. Não. Você já quebrou o roteiro. Já quebrou o roteiro. Sim, não vou falar das vias genitais masculinas intra e extratesticulares. Ah, chique. E não vou falar das glândulas acessórias. E terminaremos com o órgão copulador. Isso aí. Que é o pênis. Muito bem. Prontos? Prontos. Então vamos nós, então. Começando aí, então, com uma representação anatômica do sistema reprodutor feminino, para a gente retomar essa ideia da organização da nossa aula, das gônadas para as vias. Então, o ovário é um órgão par, né? E ele tem uma característica diferente do sistema reprodutor masculino, que ele não está intimamente associado, ele está próximo, mas ele não tem uma conexão direta com as vias genitais. Já no sistema reprodutor masculino... Eu posso fazer meu destaque? Claro, e deve, sempre! Meu primeiro destaque de hoje é que, no caso das gônadas masculinas, elas se encontram fora da cavidade abdominal. Podia esperar o slide do sistema reprodutor masculino. É o próximo slide? Aê, ó! Faz seu destaque agora! Diferentemente dos ovários... ele tá precoce, né? Ele já tá... Safadinho. Respira. Faz com calma. Diferentemente acontece com todo mundo. Diferentemente dos ovários, os testículos se encontram fora da cavidade abdominal. Esse é meu destaque. Um destaque interessantíssimo. Ok. Mais algum destaque, professor Stênio? Nunca vai poder ficar fora da cavidade, dentro da cavidade abdominal. Nunca diga nunca, mas assim, é interessante essa colocação, porque a descida dos testículos para a bolsa escrotal, ela é fundamental para que o sistema funcione adequadamente. Se os testículos permanecem na cavidade abdominal, isso muda a temperatura testicular e isso altera de maneira drástica o funcionamento desse órgão, podendo levar, né, uma infertilidade ou até casos de câncer testiculares. Isso chama criptorquidia. Fala de novo? Criptorquidia. Ah, garoto. A descida acontece no útero, não é isso? Durante o desenvolvimento embrionário. Mas pode ser que a criança, o neonato, nasce e ainda demora alguns dias para a descida. Mas cabe a observação dessa descida, e se ela não ocorrer de maneira natural, ela pode ser induzida de maneira cirúrgica. Verdade. Fiz meu destaque também. Foi maravilhoso essas perguntas aí. Mas agora vamos para a histologia Então, os ovários, eles são revestidos, né? Eu sempre acho redundante, revestidos externamente, mas eles são revestidos por um tecido conjuntivo e não por epitélio. Aliás, mentira. É um epitéliozinho. É uma serosa, né? Não ela é cúbica. Não, eu falo assim, é uma serosa mas que é tá ali. cúbico. Tudo bem, Mas não chama mas serosa. é epitélio. É epitélio. Mas é verdade, o epitélio cúbico, ele às vezes não é preservado em algumas lâminas histológicas, mas ele existe e tem esse nome que o Edna fala de epitélio germinativo. Você sabe por quê? Não. Eles acreditavam que as células da linhagem gamética, elas derivavam desse epitélio. Que interessante.
hoje já sabe que essas células migram durante o desenvolvimento embrionário de bem longe. Agora, o mais interessante é que a gente não falou, né? Qual que é a função do ovário? Produção de células gaméticas. E Hormonal. então a gente vai ter que ficar atento ao longo da aula quem são as células relacionadas com o desenvolvimento dos gametas e quais são as células relacionadas com a produção de hormônios. E aí, histologicamente, o ovário, já de novo, retomando essa ideia do revestimento, tem um epitélio cúbico simples mais externo, ele é apoiado em um tecido conjuntivo denso, chamado de túnica albugínea, e internamente o ovário é um órgão maciço dividido em duas regiões, uma região cortical e uma região medular. Qual que é o destaque da cortical? O destaque da cortical é que a gente observa várias estruturas com aspectos foliculares. E Tecido conjuntivo. E o que são essas estruturas foliculares? Os folículos ovarianos. Poxa! Não, que isso, que susto que eu levei. Eu também, ué. Vai falar não, mas Isso estrutura... Quase que eu falei até de célula intersticial. Porque você fala para o aluno estrutura folicular, o cara pensa, o que é isso, estrutura folicular? O que é isso? Essas bolas, aponta aí pra nós. As bolas. Essas bolas. Os bolão, os bolinhos. As bolas. E na estrutura medular, você tem? Estrutura medular Na região medular, perdão. tem tecido conjuntivo com vários vasos sanguíneos. Para quê? Para liberar os hormônios. Para captar, né? E circular os hormônios. Isso. Porque quem Ele libera pelos vasos sanguíneos. Não, os vasos Vai levar carreiam. Mas quem libera é quem produz, pô. Tá certo. Eu posso fazer uma defesa do meu colega? Claro que pode. Os hormônios gonadotróficos chegam nesses vasos aqui. Mas eles são liberados pelo vaso? Não. Isso aí chega. Sua defesa foi tipo assim, vou jogar ele mais pra longe, né? Obrigado, professor. Obrigado. A gente tenta defender, mas assim, mais judia mais, né? Entendi. O sentido foi para que os hormônios se despertem. Que aqui Então estão vamos... os vasos também, né? Isso. É uma região altamente vascularizada, de tecido conjuntivo frouxo. E aí, comparativamente com o testículo, o testículo não tem essa estrutura cortical e medular definida. Na verdade, em vez dele ter os folículos ovarianos, ele tem uma estrutura análoga que são os túbulos seminíferos. Os túbulos seminíferos. E esses túbulos seminíferos, eles se anastomosam, não é bonito essa palavra, não é? Demais. O que significa? Sei não. Eu acho que, assim, falando muito claramente, eles vão se unindo, né? Formando um ducto maior. Na verdade, eles formam uma rede chamada de rede testicular que desemboca na sequência das vias testiculares e depois extratesticulares. Os túbulos seminíferos também têm uma função que representa a função do testículo. Qual que seria? A função do testículo? Produção de células gaméticas, conhecido como espermatozoides. Espermatozoides. E nós temos de fora do túbulo células especiais chamadas células de Leydig. Ou células especiais que fazem a produção do hormônio. Dos hormônios. Aí de novo, aí de novo nós conseguimos fazer uma analogia. Então a gônada ovariana produz gameta e hormônio, a gônada masculina produz gameta e hormônio. Basta você saber histologicamente quem faz o que. Perfeito. Né? Tem túnica albugínea também? Boa. O revestimento do testículo, ele não tem epitélio. Na verdade, ele vai ser só tecido conjuntivo, né? Na verdade, isso é até interessante, porque quando você pega o testículo, isso é interessante. Isso é muito. Quando você pega o testículo, E a base. você pega o testículo, você observa que ele tem um revestimento externo chamado de túnica vaginal. Que também é tecido E conjuntivo. essa túnica vaginal se assemelha ao peritônio. Você sabia, Ralph? Estênio. Não. E esse peritônio que reveste o testículo externamente, ele é importante para evitar a aderência do testículo à parede do escroto. Da busta. Top. E logo abaixo dela tem a Você tem, túnica albugínea. você tem a túnica albugínea Que logo é abaixo. Que se assemelha... Se assemelha à túnica albugínea ovário. Massa. Agora vamos dar uma olhada de novo para a histologia do ovário. E aí agora com ênfase aos folículos ovarianos, o que eles são constituídos e como é que a gente reconhece as várias fases do folículo ovariano. Isso é muito legal, porque na histologia, né, na histologia ovariana,
esses folículos ovarianos, eles se desenvolvem em fases. Então você tem uma fase seguida da outra até o momento da liberação do gameta. E lembrando que o gameta liberado não é óvulo. Não é óvulo. Não é óvulo. Não pode. Não pode. É ovócito. 2. E aí... Porque o óvulo já é união. O óvulo, para mim, é um termo emprestado de outros tipos de organismos que realmente têm reprodução diferente da nossa. E aí, para facilitar, chamam tudo de óvulo, mas óvulo é um termo complexo. Assim. Tecnicamente, eu evitaria usar. A gente poderia usar, então, ovocitação. Ovocitação. Ovulação. Eu acho que seria o termo mais técnico. O folículo ovariano, então, ele é composto da célula que vai dar origem ao gameta e das células responsáveis pela produção dos hormônios. As células, e essas, então, nós vamos chamar de células somáticas, vocês concordam? Sim. Aí você tem... Como é que chama essas células somáticas? É isso que eu ia falar. Elas, no primeiro momento, elas formam uma camada pavimentosa e alguns autores chamam de células foliculares. Mas, na sequência, elas são chamadas de células da granulose. Então, acho que a gente podia firmar e chamar elas de células da granulose o tempo inteiro, só destacando essa mudança morfológica delas. O que vocês acham? Ótimo. Pode ser. Então, o folículo ovariano ele vai ser um ovócito primário, que é essa célula grande, com um citoplasma ligeiramente eosinofílico, um núcleo muito destacado. E as células da granulosa, no primeiro momento, são pavimentosas, formando o que a gente chama de folículo primordial. E é essas em que o laser está passando aí com destaque sobre elas. Quando essas células são estimuladas, então, a entrarem na produção mesmo de hormônios, elas aumentam a maquinaria celular, passando de pavimentosas para cúbicas. Quando há essa mudança morfológica das células da granulosa, muda o estágio de desenvolvimento folicular e ele passa a um folículo primário. Essas células, por uma retroalimentação do hormônio que elas produzem, proliferam. E aí é muito louco, não é não? Elas produzem um hormônio, o hormônio afeta elas e o resto do corpo da mulher. Que hormônio que é produzido aí no ovário nessa época do estradiol? Essa é uma ótima pergunta. Eu chamo de estrógeno como um conjunto, porque você tem os vários estradióis, né? Então, assim, não sei se vocês concordam em chamar de estrógeno de maneira bem... O estrógeno é o hormônio, né? Ele tem as variações. Aí você tem os estrógenos e aí os estradióis. 17-beta-estradiol, por exemplo, e outros tipos. Eu não sei se vocês acham que isso complica demais. Quem dá o start disso é o FSH, né? Ótima sua colocação. E aí você tem a relação com os hormônios hipofisários, né? E aí os hormônios hipofisários têm o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. E esses hormônios hipofisários só começam a ser liberados e atuam nessa estruturação aí, essas estruturas do ovário, depois que o hipotálamo estimula a hipófise. O hipotálamo produz um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofinas. E aí começa o ciclo, e isso acontece na puberdade. Voltando aí para o desenvolvimento dos folículos, o estradiol, ou estrógeno, né, ele estimula a proliferação das células da granulosa, e quanto mais células da granulosa, mais estrógeno. Então, você, ao longo do desenvolvimento do folículo, você tem um aumento da produção do estrógeno. Há uma relação com as outras células que compõem o folículo. Então, eu já falei das células gaméticas, que é o ovócito primário, de células da granulosa, e as outras células que compõem o folículo são as células da teca. As células da teca participam da síntese hormonal na medida em que elas são estimuladas a produzir progesterona. Andrógenos, que são convertidos em estrógenos nas células da granulosa. Enfim, o outro passo de desenvolvimento folicular é quando começa a se formar uma cavidade entre as células da granulosa, que é o antro. Então eu saio de um folículo primário para um folículo secundário quando esse antro começa a se desenvolver. Esse antro, então, ele vai ficando cada vez maior. Cada vez maior, de modo que eu tenho um folículo chamado de folículo maduro, em que o antro toma conta de boa parte do espaço que esse folículo tem. As células da granulosa continuam na periferia desse antro, mas se organizam de maneira especial quando estão próximas ao ovário. E aí elas formam um pedestalzinho ali ao ovário. Falei ovário. Folículo. Ovócito que eu queria falar. Quando elas se organizam perto do ovócito.
E aí elas formam um pedestalzinho, um acúmulo chamado de cúmulo zoóforo, e uma estrutura rodeando o ovócito, chamada de coroa radiata. Essa coroa radiata, ela tem como função proteger o ovócito na medida em que ele é liberado na tuba, e uma outra estrutura de proteção ao ovócito também é construída ao longo do desenvolvimento folicular, que é zona pelúcida. É uma estrutura glicoproteica que a gente não observa, se você não fizer uma coloração especial, ela não fica tão evidente no microscópio óptico, microscópio de luz. Outra coisa interessante para chamar a atenção é quando a menina nasce, ela nasce com folículos ovarianos, sem a possibilidade de proliferar mais folículos ovarianos. Na verdade, ela nasce com um estoque definido. Também é muito, né? Ela nasce com quase 1 milhão de folículos ovarianos primordiais, né? Folículos ovarianos primordiais. Aí depois que ela entra na puberdade, a cada ciclo reprodutivo, um lote é estimulado a responder aos hormônios e a seguir esse processo de desenvolvimento folicular. Enquanto que a maior parte se mantém como folículo primordial. Perfeito. Os folículos que não são utilizados, chegam até o final do processo de formação folicular, são reabsorvidos e a gente chama isso de atresia folicular. De modo que se uma menina nasce com em torno de 800 mil e ela gasta 1 a cada ciclo, então ela gastaria 12 por ano, durante o período fértil dela, variando aí entre os 10 e os 40 anos, ela teria 30 anos de período fértil, ela gastaria uns 360 ovócitos ovocitados. Mas gastaria mais por conta dessa recrutação e atresia. Perfeito. A quantidade é suficiente, ela não precisa se preocupar, mas isso é muito diferente do masculino. Né? E aí acho que a gente vai chamar a atenção para isso no próximo slide. E lembrar que você tem um esgotamento, né? Que na mulher isso esgota, né? Porque não tem como ela produzir mais, né? Ela já nasce com aquele número de folículos determinados. Fixos. A gente fala que a mulher gasta muito, né? Mas o homem também gasta muito mais do que ela, né? É ótima essa observação, porque a gametogênese masculina ela não é baseada em uma célula, ela é baseada em muitas células sendo formadas de uma vez. Aí a distribuição dos folículos ovarianos, né, ao longo aí do córtex ovariano, chamando a atenção de novo que o ovário é dividido em 2 regiões, córtex e medular, e os folículos ovarianos então disponíveis aí, dispersos aí no córtex. A grande maioria de folículos primordiais, você tem alguns folículos já como folículo primário, depois folículo secundário, e aí destaque esse que o Stênio está mostrando, já é um folículo quase que maduro. Tem, né, quem é muito preso à informação final, o folículo maduro é aquele que já está completamente deslocado para a periferia, já pronto para o processo de ovocitação. Professor Raul, qual que é a diferença entre ovogênese ou foliculogênese, ou são sinônimos? Cara, eu não considero como sinônimos. A foliculogênese, ela envolve o desenvolvimento do folículo como um todo. Como ele tem mais de um componente, então você tem que levar em consideração esses 3 componentes. Então, recapitulando os componentes: ovócito primário, células da granulosa e células tecais. Quando eu falo de ovogênese, aí eu estou pensando na divisão meiótica do ovócito primário, que é o que vai dar origem a um ovócito liberado no momento da ovocitação, que vai encontrar com o espermatozoide para depois formar o zigoto. E essa ovogênese, então, ela termina só na fertilização? Só quando encontra com o espermatozoide. É um detalhe muito interessante. Muito complexo. O ovócito ele é liberado com a sua segunda fase meiótica interrompida na metáfase 2. E ela só é completada quando encontra com o espermatozoide. Ótima pergunta, professor. Você está inspirado hoje. Perfeito. Você está tão inspirado que eu vou deixar você comandar a parte aí do sistema reprodutor masculino. De macho? A gente fala do que a gente entende mais. Gracista, hein? Mas teve uma vez eu fiz essa piada de mau gosto com um colega meu e ele respondeu muito interessante. Ele falou, mas a gente também fala mais do que a gente se identifica, né? Aí eu falei, sim. Identidade de gênero. Isso é legal. Fala aí. Bom, estamos falando um pouco da histologia de testículos. O que a gente pode observar
A primeira coisa é que nós temos uma organização. Quando você olha para o testículo, você vê uma organização clara tubular, né? Então, e esses tubos são chamados de tubos seminíferos, são tubos altamente contorcidos e estão presentes dentro de lóbulos testiculares. E quando a gente estuda a histologia de túbulo seminífero e histologia do tecido que fica ao redor desse túbulo, nós vamos identificar o seguinte: pensando em túbulo, nós chamamos de epitélio seminífero. E o epitélio seminífero está representado aqui no esquema à esquerda, é que a gente vai notar basicamente duas populações de células. As células da linhagem espermatogênica, as que vão formar o gameta. As que vão formar o gameta, propriamente dito, né, espermatozoide, que elas começam de um aspecto redondo, né, arredondadas, né? Arredondadas. Não, elas são, acho que mais arredondadas do que públicas. E elas vão se diferenciando à medida que elas vão subindo dentro do epitélio seminífero e até elas se tornaram uma célula com um formato bem alongado, né? Que no final vai dar origem ao espermatozoide. É legal você falou essa palavra diferenciando, porque na reprodução masculina, na gametogênese masculina, você tem 3 fases distintas, né? A primeira fase é a fase espermatogonial, a segunda é a fase espermatocitogênica e a terceira é a fase espermiogênica. Depois a gente vai comentar sobre isso. Pode comentar. E note que essas células com aspecto arredondados com aspecto alongado, elas estão associadas a um outro tipo de células, né? São as células de Sertoli, né? As células de Sertoli, né? Ou células de sustentação. Então essas células de Sertoli, nós podemos falar que são as células somáticas, né? Em relação comparativo com os ovários. Comparando com os ovários, como elas dão um suporte direto para o processo da gametogênese, dá para comparar com as células da granulose. Que dá o suporte para as células. E que elas têm um aspecto epitelial de fato. Tem. Elas têm a mesma origem biológica, né? E aí a gente nota que essas células, então, as células de Sertoli, essas células estão suportando o que nós chamamos de espermatogênese, né? Que é essa diferenciação da célula da espermatogônia, que é a célula mais tronco, até a célula final, madura, que é o espermatozoide. E, além disso, né, abaixo desse epitélio seminífero, nós vamos encontrar uma lâmina basal, e abaixo dessa lâmina basal nós vamos encontrar, nós chamamos células mioides ou células peritubulares, são células ricas em filamentos de contração, e elas possibilitam, né, a contração geral desses tubos seminíferos, conduzindo o material que é liberado no lúmen do túbulo, né? É quase uma mãozinha apertando a parte dele. Quase isso. E os espermatozoides vão sendo conduzidos por esses tubos seminíferos até alcançar as redes intratesticulares e até ser armazenados propriamente no epidídimo. São células que têm processo de contração. São células ricas em miosina e actina. Miosina e actina. Então, e quando a gente olha para a foto histológica do maior aumento, a gente consegue identificar as células de Sertoli e as células da linhagem germinativa através do seu formato nuclear, principalmente, que é mais fácil de identificar, né? Só para a título de... Só complemento, desculpa, só o destaque. Agora é minha vez de fazer o destaque! Faça o destaque! A posição do nucleolo e a coloração da cromatina ajuda muito nessa distinção entre a população de células na base do túbulo seminífero. É verdade, porque nós temos várias diferenciações dentro da própria espermatogônia. Dentro da própria espermatogônia. Tipo A e tipo B, e aí elas vão se diferenciando. E essas tipo células A, aqui, né? Você tem tipo A pálida, tipo A escura, tipo B. Essas células aqui estão em reprodução. Elas estão em meiose, né? Uhum. Que na verdade você tem o espermatócito primário, o espermatócito secundário, que já são células Vamos organizar esse negócio. Primeiro fala da espermatogônia e qual tipo de divisão celular ela faz. Depois a gente chegar na espermatogônia. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar os tipos de células de diferenciação. Bom, a célula mais tronco são as espermatogônias. As espermatogônias elas vão se diferenciando para os espermatócitos primários, que é tipo 1 e tipo 2, primário e secundário. Depois, esses espermatócitos secundários eles vão se dividir, né, e vão originar o que nós chamamos de espermátides. São as espermátides arredondadas e espermátides alongadas. Mas o espermatócito secundário não é a primeira etapa de divisão meiótica do espermatócito primário? Então, o espermatócito primário ele se divide em 2, espermatócitos secundários. O espermatócito secundário se divide novamente para você equalizar o número cromossômico. Essa divisão do espermatócito secundário gera o que nós chamamos de espermátides. A partir daí, espermátides arredondadas, elas não vão se dividir. Não. Elas simplesmente vão se modificar sua forma de arredondada para alongada, dando origem ao espermatozoide. Então, olhando essas diferenciações, nós, como disse o professor Ralph, nós podemos identificar 3 fases. A fase espermatogonial, que o próprio nome já diz, é uma fase em que a espermatogônia
ela se divide, gerando um estoque e gerando células para diferenciação. Essa que eu acho que é massa a comparação com a reprodução feminina. Por isso que se produz mais células aqui. Você tem uma reposição das células-tronco. Então, o ambiente testicular tem célula-tronco para reposição da linhagem gamética, coisa que o ambiente ovariano não tem. Ele já nasce com a célula na fase meiótica. Na fase meiótica. Né? Então, ele não, em comparação, não há ovogônias no ovário. E tem espermatogônias no testículo. E essa espermatogônia que garantem essa grande, reposição e produção desse grande número de células. E o mais interessante é que elas têm uma comunicação, né? Essas divisões, essas diferenciações, tem pontes toplasmáticas entre as células germinativas que vão fazer com que a diferenciação seja sincronizada, né? Então isso é bem interessante. Então o próximo estágio seria o estágio de espermatocitogênico, onde você tem, o próprio nome já diz, são espermatócitos, tipo 1 e tipo 2. Aí eu não tenho mais mitose, que eu tenho agora na verdade a meiose. E tem espermiogênese, que eu tenho a diferenciação da célula que era redonda, e ela se torna alongada, dando origem ao espermatozoide. Né? E o outro compartimento do testículo é o compartimento intertubular, como eu havia dito. Então, você tem os tubos, e entre os tubos eu tenho um tecido conjuntivo frouxo altamente irrigado, com células especiais, principalmente, né, além das células conjuntivas clássicas. Não lembro se tem mastócitos. Você sabe se tem mastócitos nesse tecido? Não lembro. Mas o ambiente imunoprivilegiado é só um ambiente intratubular. É verdade. Então, barreira também. A barreira hematotesticular. Então, o ambiente intratubular ele é um ambiente muito privilegiado. Agora, o extra, né, o intertubular, eu acho que não. Eu acho que tem células conjuntivas básicas, né? Mas além dessas células conjuntivas, na verdade o principal protagonismo aqui são as células de Leydig, né? São as células produtoras de testosterona. Mostra aqui, professor, por favor, a barreira hematotesticular entre as duas células de certo. São zonas feitas por zonas de oclusão. Por que tem essa barreira hematotesticular? Essa pergunta é muito massa, cara. Essa barreira hematotesticular é uma prevenção ao organismo não estranhar a presença de células com ploidia diferente. Né? Porque aí você chega no espermatócito secundário, ele é uma célula N, o espermátide é uma célula N. Bem atípica, né? Bem atípica. Isso o ovário tira de letra, porque, na verdade, a divisão meiótica, para gerar uma célula com ploidia diferente, ela já acontece nas vésperas da ovocitação. Então não fica ali uma célula correndo risco muito tempo. Legal. Ela já acontece a divisão inicial da meiose, o ovócito primário já vira secundário no primeiro corpúsculo polar no momento da ovocitação. Já aí não, aí precisa ter essa cautela. É verdade. E quem faz, não, pode mudar o slide. E quem faz esse controle fino e bem estabelecido são as células de certo, elas são fundamentais para a espermatogênese. São fundamentais. Falando em espermatogênese e comparando novamente com a ovogênese, a diferença assim, é tão dramática que a espermatogênese leva em média 58 dias, né? Em média. Esses números são bem variados, né, gente? Mas só para vocês terem ideia, em média 58 dias, ao passo que na ovogênese você tem anos, né? Às vezes uma célula fica estacionada ali na meiose 1, ela vai até ela ser recrutada. Então, é interessante mais estudar essas duas formas de desenvolvimento de gametas, né? São bem diferentes, muito legal. Aí nessa slide a gente está observando o compartimento tubular, né, os tubos, e entre os tubos o compartimento intertubular. E na foto da direita a gente observa no compartimento intertubular as células de Leydig, né, as células intersticiais, ricas em gotículas de gordura, colesterol. É um retículo endoplasmático liso muito desenvolvido. Bem desenvolvido para a produção do hormônio lipídico, que é o hormônio androgênico, a testosterona. Aí é o momento da ovocitação. Aí lembrando ovocitação ou ocitação? Cara, aí vai aí eu não sei se é latim, se é grego, porque a raiz da palavra ela é oócito. E aí você pode aportuguesar falando ovócito ou deixar mais na raiz da palavra oócito. Mas você pode, o V você põe se você quiser. O V, tira o V. O V de novo. V mais uma vez. Ultravioleta?
Não, o V de Vitória. Mas, então aí esse esquema mostra a foliculogênese. Durante a foliculogênese, recapitulando, há um aumento de estrógeno na medida em que o folículo cresce. E aí, esse estrógeno conversa também com a hipófise, ele faz um feedback. Ao conversar com a hipófise, ele mostra que no pico de estrógeno, a hipófise pode mandar um pico de LH em resposta, hormônio luteinizante. Esse pico de LH faz com que haja uma estimulação do processo da ovocitação. Então, a parede do ovário, lembrando a parede do ovário, é aquele epitélio cúbico, mas apoiado em um tecido conjuntivo denso, esse epitélio cúbico, esse conjuntivo denso, precisa ser afrouxado, precisa ser reestruturado. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que ele estava firme ali segurando o ovócito, e aí ele precisa ser, então, afrouxado. E aí entra em ação algumas enzimas chamadas de metalproteinase e tal, que são estimuladas a serem secretadas pelo LH. Então isso é uma coisa. A segunda coisa que o LH faz é estimular a meiose. Então aí a meiose acontece, forma o ovócito secundário, o primeiro corpúsculo polar, a parede do ovário então está fragilizada, era essa palavra que eu queria lembrar. Então fragiliza a parede do ovário, a pressão do antro, do líquido antral, faz com uma força mecânica, aproveitando então a fragilidade da parede ovariana, acontece a formação do estigma e a liberação do ovócito junto com a coroa radiata e a zona pelúcida em direção ao tubo uterino. Ovócito 2, né? Muito bem destacado aí o destaque do ovócito 2. Ovócito 2. Sobrando então no ovário, além dos outros tantos folículos ovarianos que não foram recrutados para essa foliculogênese, sobra no ovário estruturas que não foram ovocitadas, e essas estruturas então começam a sofrer modificações. Que estruturas são essas? São as células da granulosa não envolvidas diretamente ali com o ovócito e as células tecais. Elas se organizam agora para formar uma estrutura transitória que é uma glândula muito potente, chamada de corpo lúteo. Desculpa, só acabar essa frase. Quem promove essa modificação das estruturas remanescentes também é o hormônio luteinizante. Daí essa associação entre os nomes, corpo lúteo e hormônio luteinizante. Falei. Você falou das... Eu falei pra caralho. Da teca. Aqui só. Não, eu falei dos componentes do folículo ovariano. Mas aí tem duas tecas. Você falou isso eu não falei. Isso é legal. Teca interna e teca externa. Tem a teca interna e a teca externa. Na verdade, eu costumo falar pouco dessa distinção, porque morfologicamente você consegue ver isso mais claramente só com microscopia eletrônica. Na microscopia de luz, é quase que, assim, o cara tem que ser muito fera mesmo para separar a teca interna de teca externa. Mas, funcionalmente, elas têm um pouco de distinção, sim. Sendo a teca interna aquela mais associada com a produção dos hormônios andrógenos para serem convertidos em estrógenos pela granulosa. Então, são células mais responsivas à estimulação hormonal, e essa estimulação é feita pelo LH. E a externa seria mais a externa, uma proteção ela dá continuidade ao tecido conjuntivo que a gente chama de estroma ovariano. Elas, na verdade, elas dão essa continuidade. Quase uma cápsula. Quase uma cápsulazinha. Bom, aí retomando, elas, quando muda para corpo lúteo, as células tecais passam a ser chamadas células paraluteínicas e as células granulosas são chamadas células luteínicas. E o hormônio liberado se chama... E o hormônio liberado... progesterona. Cara, aí vocês vão pensar o seguinte, olha como é que é louco. Então, ao longo da foliculogênese, eu estou produzindo muito estrógeno. Assim que acontece a liberação do ovócito, eu começo a produzir muita progesterona. E isso vai afetar outras regiões do corpo. É o link para falar que a gente daqui a pouco vai falar das vias genitais. Aí, peraí, não, corpo álbicas, faltou falar isso. Caso haja uma diminuição da produção do hormônio luteinizante, do hormônio luteínico, o LH, o corpo lúteo para de ser estimulado. Sim. Ele parando de ser estimulado, ele vai se tornar uma cicatriz do processo da ovocitação. E essa cicatriz é chamada de corpo álbicas. Por que tem recepção de corpo álbicas? Por que ela é chamada de corpo álbicas? Assim, álbica vem de branco.
Anatomicamente, essa cicatriz ela é percebida como uma estrutura esbranquecida. Rica em colágeno. E ela, histologicamente, aí, a histologia é linda! Histologia, cara! Histologia! Aí você sabe, aí como é um processo cicatricial. Quem é a patologia? Só desabafo. Só desabafo. Aí no processo cicatricial, você acumula muito colágeno ali. Que é eosinofílico, por isso que nessa coloração por HL está mais rosinha. Aqui no CCO, quem for estudar as lâminas, elas são coradas por tricônico de Gomer, ficando então uma estrutura verde. Aí, ó. Fiz o link! Isso é didático. Bom, assim que o ovócito é liberado junto com a coroa radiata e a zona pelustra, o ovócito secundário, parado em metáfase 2, ele é captado pela tubuterina. Anatomicamente, a tubuterina ela é dividida em 4 regiões. Você gosta de falar de anatomia? Você quer falar os nomes? Eu posso falar? Por favor. A primeira região, que se você A primeira não. nomeá-las, o ovário para o útero. Mas anatomicamente é a região mais Mais o quê? distal. Mais distal. Então, Porque ela é proximal perto do eu estou nomeando do ovário para o útero. entendi. A primeira região se chama infundíbulo. E tem as Fímbrias do que abraçam. São dedinhos. Dedinhos. Me ajuda a captar os... Mas de verdade é uma estrutura celular e aí histológica que participa dessa captação do ovócito. Secundário. A segunda região se chama ampola. Que é verdade a região que mais tem destaque, porque lá é onde ocorre grande parte dos processos de fertilização. O encontro. A terceira, estamos indo para o útero, hein, galera? A terceira é o istmo. É uma região estreitadinha. E no final você vê a tuba em contato com a parede uterina, então chamada de intramural. Muito bom. Nossa. Agora, o mais legal é que agora a gente vai falar de órgãos com cavidade. Portanto, você tem que lembrar daquela separação em camadas histológicas. Mucosa, muscular, adventícia ou serosa, dependendo de cada uma das situações. Isso sempre dentro da cavidade abdominal. Isso aí tá. Mas eu tô falando órgãos com cavidade. Órgãos óculos. Canos. A mucosa da tuba uterina tem a estrutura que eu falei que é fundamental para a captação do ovócito, que é um epitélio simples prismático ciliado. Os batimentos ciliares dessas células criam uma onda, uma eu tô péssimo de vocabulário hoje. Que faz a movimentação do ovócito por essa região, uma vez que o ovócito, junto com as suas camadas, né, o ovócito secundário mais zona pelustre e coroa radiata, não tem estruturas locomotoras. E nem o ovócito as possui também. Não, o ovócito secundário, nem a zona pelustre, nem a coroa radiata, nenhum deles tem estruturas locomotoras. Então eles dependem dos batimentos ciliares. Muitas vezes causa de infertilidade está associada a não funcionalidade dos cílios. Seguindo o epitélio de revestimento da mucosa, que eu acabei de citar, você tem uma lâmina própria com tecido conjuntivo frouxo. Há uma muscular associada à tuba uterina, e mais externamente, aí o aluno tem que aprender a diferença entre adventícia e serosa, porque dependendo da região que há o corte ou do modelo a ser estudado, pode ter serosa, pode ter adventícia. Qual que é a diferença, professor Stenner? O Stenner é ótimo para falar disso. Serosa tem tecido epitelial, que no caso aqui vai ser o mesotélio. Tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso. E adventícia? E a adventícia não tem esse tecido. Teria só o tecido conjuntivo. Legal. De conexão. Perfeito. Gostei. Seguindo. Mais algum destaque? Só queria fazer um destaque. Tem um destaque importantíssimo. Esse vai ser o mesmo que eu pensei. Fala aí. O destaque que eu quero fazer é que eu já li na literatura que a progesterona estimula... Ainda bem que ele leu na literatura, né? Porque se ele lê em outro lugar... O que é literatura? Tudo que você lê é literatura, sabe? Não, às vezes pode ser uma literatura tipo... De áudio? Bem-estar, explica bem. Não critique os coleguinhas, os nossos companheiros de YouTube.
Mas Que podem ser literários. então, a literatura científica mostrou que em tubas de macaca, tubas uterinas de macaca, tinha que ser macaca. Né? É que a progesterona estimula a contração, inclusive tem movimento de fundíbulo associado à parede ovariana. A parede ovariana. A progesterona? A progesterona. Massa. Diferente, né? E aí casando exatamente com o momento da ovulação. Então essa modificação ela é sempre casada, não é orquestrada. Eu ia falar que a mucosa da tuba uterina tem uma característica muito própria, fácil de você bater o olho e lembrar, que é ela ser preguiada. Então esse monte de voltinha na imagem de menor aumento, professor. Esse monte de voltinhas a gente chama de preguiação da mucosa. Perfeito. E a da tuba uterina é altamente preguiada. Não são velocidades. Não, completamente diferente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Não é velocidade. Aproveitando, toda vez que você ouvir a palavra velocidade, associe a uma projeção de tecido associada a alguma atividade de troca ou de absorção. Toma. Nossa. Aí, chegamos no útero, órgão extremamente complexo, tão complexo que as camadas ganham apelidos próprios. Em vez de chamar mucosa do útero, ela chama endométrio. Em vez de chamar muscular do útero, ela chama miométrio. Em vez de ela chamar serosa do útero, ela chama perimétrio. Tá? É tão especial. E outra coisa, né, gente? É onde a gente se desenvolve. Como embrião. Tá lá a origem da vida. Esse é um órgão extremamente simbólico. Nossa, primeira casinha. Nossa, é lindo. Enfim, o endométrio é uma camada revestida por tecido epitelial simples prismático, com alguns cílios, depende aí. Essa é a controvérsia. Tem alguns autores que botam um pouquinho de cílio, tiram um pouquinho de cílio. A gente combina que quase que não tem cílio, então simples prismático. Seguido de um tecido conjuntivo frouxo, que a lâmina própria é altamente vascularizada. E um detalhe interessantíssimo no endométrio, que é a marca histológica do endométrio, a presença das glândulas uterinas. Então, o aluno que quer entender endométrio precisa entender a morfologia das glândulas uterinas. Bom, abaixo do endométrio tem o miométrio, altamente muscular, músculo liso em abundância. Grandes vasos também. E grandes vasos associados a ele. Isso que você está mostrando, Stênio, é as artérias aspiralas. Não sei de onde que eu tirei. Espiraladas. Então, hoje eu estou difícil, hoje é sexta-feira, vocês não sabem, mas hoje é sexta-feira. Estou quase. Um dia ótimo para falar disso. Né? Hoje tem as artérias espiraladas típicas dessa região. A gente vai falar nesse slide aí já da mudança cíclica do endométrio ou tem outros? Tem outros. Então toca o barco aí. Esse. Então as mudanças cíclicas do endométrio, elas acompanham as mudanças hormonais que têm total relação com o processo da foliculogênese e da ovocitação. Durante a foliculogênese, caso não haja um sucesso da reprodução, começando por essa fase, a progesterona cai assim que o corpo lúteo se torna inoperante e vira um corpo albicans. Então não tem mais progesterona. A queda brusca da progesterona estimula ao endométrio a passar por um processo de descamação, que é a fase menstrual. Então a gente vê histologicamente uma desorganização, é a última foto, uma desorganização muito grande, seguida de um intenso processo hemorrágico. Enfim, que há, então, o desprendimento de boa parte do endométrio. Mas fica uma camada basal, com células-tronco, e assim que recomeça o ciclo, ou seja, de novo um processo de estimulação à foliculogênese, tem muito estradiol sendo produzido, e esse estradiol faz com que essas células da camada basal proliferem, remontando o endométrio, e essa fase é chamada de fase proliferativa, ou estrogênica. Então, crescimento do folículo, aumento do estrógeno, lá no útero, o endométrio está recompondo a sua camada funcional. A característica histológica que representa bem essa fase proliferativa são as glândulas uterinas fechadas e retilíneas. É aquela fotinha ali de baixo. Essa. Bom, passado a fase de desenvolvimento folicular e aí o auge do estrógeno sendo produzido, você entra com a fase em que há a ovocitação. Tendo a ovocitação, fica o quê? Daquele folículo que ovocitou? O lúteo. Começa a ter a produção de progesterona.
a progesterona atua, então estimulando o processo final de desenvolvimento do endométrio, mas principalmente marcando aí a fase secretora das glândulas uterinas, que passam a ser histologicamente extremamente tortuosas, né? Que é a foto aqui de baixo que dá para ver bem. Essa também. Extremamente tortuosas e secretando muita substância em direção à cavidade uterina. Massa? Massa demais. E o mais legal disso tudo, por que o organismo, por que o útero está fazendo isso? Porque ele está esperando alguém chegar. Quem é? Quem é que tá chegando? Opa, que isso? Opa. Aí essa descrição que nós fizemos das camadas uterinas é mais da região do corpo e do fundo. Que eles chamam de ciclo menstrual. Então, tudo aquilo é o ciclo menstrual, né? Sim, mas mais relacionado com a histologia do corpo e do fundo. O colo não segue isso. O colo ele tem uma histologia diferente e ele é massa demais de ser observado, porque é uma histologia transitória entre a morfologia da maior parte do útero com a morfologia do canal vaginal. Legal. E aí você tem, então, a separação do endocérvix mais próximo à morfologia do resto do útero e do ectocérvix com a morfologia mais próxima do canal vaginal. E essa região, meninas, se cuidem, façam com frequência os exames Papa Nicolau, os exames de colo do útero, porque exatamente nessas regiões de transição entre tipos diferentes de epitélio é que há a possibilidade de má formação celular e aí os cânceres. Né? Próximo aos slides tem. Foi sozinho? Não, ele está no controle remoto. Que legal. Então a foto de cima, aqui, né? Isso, a foto de cima, ela mostra aí o momento em que separa o endocérvix, que é esse que está esse é o endocérvix com epitélio simples prismático, indo para o ecto, que é estratificado pavimentoso. Essa região é uma região que ainda você encontra muitas glândulas, algumas glândulas uterinas, algumas já no processo de obstrução e acúmulo, formando cistos de Nabor, não é isso, professor? Legal, muito bem, professor. Eu estudei antes dessa aula. E aí no ectocérvix, nessa foto aí que agora o Stênio está mostrando para nós, e você já tem o epitélio estratificado, começando a ter a característica do epitélio do canal vaginal. Que é um epitélio estratificado diferente de outros epitélios estratificados por conta das suas células se estimularem o acúmulo de glicogênio. Perfeito. É o próximo slide? Nessa que elas acumulam, esse negócio é muito louco, né, velho? Elas acumulam glicogênio no seu citoplasma, mas não para elas. Porque geralmente uma célula que acumula glicogênio no seu citoplasma usa como reserva energética. Essas células epiteliais não têm metabolismo acelerado para precisar de reserva energética. Na verdade, elas são estimuladas a acumular glicogênio para a simbiose que é feita com a flora vaginal. Flora ou microbiota? Você me ilustra com uma palavra mais bonita. Microbiota, acho lindo. E engraçado ali. Tá desuso falar flora? Não vai ter flor nenhuma. Mas é que chegou um tempo em que os reinos. Os reinos de fungos e de coisas, eles tinham. Eles aproveitaram aquelas formações reprodutivas dos fungos e chamaram. Desculpas. Microbiota, então. E o legal dessa foto histológica da vagina é o epitélio estratificado mal corado, né? Rico em glicogênio, né? E abaixa. Mal corado porque usou hematoxilina e eosina. Se tivesse usado, por exemplo, PAS, ficava bonito. Seria ver o tanto de rosa que aquilo ali. Só ia ver isso aqui, né? Ficava bonito. E aí você ia complementando? E a lâmina própria logo abaixo, né? Com o tecido conjuntivo. E abaixo uma camada de músculo, né? Então essa é a. Mas que tipo de músculo? Músculo liso. Músculo liso. Mas o interessante é que. E depois tem uma adventícia que o canal vaginal está numa posição em que há outros músculos esqueléticos que podem ser estimulados. Perfeito. É muito louco. Essa região ela é difícil histologicamente ser completamente compreendida. Bom, enfim, mas definindo a estrutura histológica do canal vaginal, você tem mucosa com epitélio estratificado pavimentoso, com essa característica, né, particular de acúmulo de glicogênio,
a lâmina própria com tecido conjuntivo frouxo, a camada muscular lisa e uma adventícia. Não foi mostrado ali. Não foi mostrado. Passei a bola para você de novo. Bom, então agora vamos falar já que nós vimos a histologia das vias genitais femininas, agora nós vamos ver das vias genitais masculinas, né? Já nessa imagem a gente observa o testículo, grande parte da imagem, e em cima a gente observa um local de armazenamento, que também é chamado de via, faz parte das vias, são os epidídimos. Mas, é que aí você tinha separado no início da sua apresentação as vias intra e extratesticulares. E extratesticulares. Uma coisa que me chama a atenção também nessa imagem é que nós temos uma área do testículo onde nós recebemos de mediastino testicular. E essa área do mediastino testicular é uma área onde você vai observar uma grande quantidade de vias intratesticulares, chamada de rede testicular. Pode passar. Que é aquela anastomose. Que a gente comentou no início da aula. Pode passar. Bom, então quando a gente fala de vias testiculares, você pode falar de intratesticulares, que estão dentro do testículo, o nome já é bem sugestivo, e as extratesticulares, que estão de fora do testículo. As intratesticulares, nós podemos destacar aqui, basicamente, os túbulos retos, que são as porções finais dos túbulos seminíferos, né? E esses túbulos retos, eles desagam dentro da rede testicular. Que é aquela rede bem anastomosada, onde já está recebendo aquela drenagem dos túbulos seminíferos. E aí, o produto que é liberado é, na verdade, espermatozoide e fluido tubular. Que esse fluido é importante para a locomoção do espermatozoide. E esse conjunto todo, o fluido mais o espermatozoide, são conduzidos para as vias extratesticulares. Só que existe uma via de transição aqui que nós chamamos ela de túbulos eferentes, né? Ou ductos eferentes. Não confundam ductos eferentes com ductos deferentes. São diferentes. Tem um D que muda tudo. Então, esses túbulos eferentes, eles são a via de transição. Tem gente que coloca ele dentro do testículo, tem gente que coloca ele de fora do testículo. Na verdade, eles são as vias de transição. Mas é uma escolha. Tem autores. Entendi. Eu já fiquei pensando assim, agora guardando. Tem gente que guarda dentro, tem gente que não guarda. Não, há uma divergência autoral. O senhor saindo de cima do muro, o senhor vai com quem? Eu fico na transição. Eu fico na transição. Eu pensei até que eu poderia escolher. Não, agora eu quero de fora, E aqui, nas fotos, a gente observa, né, um exemplo da morfologia do túbulo reto, que é super simples, mas basicamente formado só por uma mucosa contendo células de Sertoli. E na outra, mostrando a rede testicular, a gente tem uma organização um pouquinho mais complexa, mas também bem delicada, que é o epitélio de revestimento simples cúbico, mas tem esse conjuntivo frouxo. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque você consegue ver vasos sanguíneos. Você sabe que você mostrando aí esse dedão que você está fazendo aí não adianta nada. Na verdade, na hora que a pessoa vê o nosso vídeo, você vai ver seu braço. Então, é bom a gente ver que existe uma diferença, porque nos vasos o epitélio é simples pavimentoso, né, e nas redes testiculares o epitélio é cúbico. Pode passar, pessoal. Então, aí a gente consegue ver os tubos ductos eferentes, né, que no caso aí foi colocado dentro das vias intratesticulares. Entendi. E aí tá dentro. Pode ser que seja fora. Pode ser que seja fora. Ok? Eles são. E o senhor não quer sair de cima do muro? Não quero sair. Você vê que é engraçado. Olha como é que o esquema coloca eles pra fora do testículo. E a foto coloca eles pra dentro. Interessante isso, né? Realmente, eu acho que você tá certo. Você escutou certo? Tem um pedacinho pra dentro, tem um pedacinho pra fora, dependendo. É uma transição. É uma transição entre as duas vias. Depende do animal também, não. Então, isso aqui é uma análise de primatas, né? Não sei se... Isso é uma de primatas. Bom, mas quando a gente pega os túbulos eferentes, ou os ductos eferentes, a gente observa que eles são de 10 a 20 e eles vão desembocar, né? Eles vão pegar aquela drenagem da rede testicular e levar para o epidídimo, que já está de fora, basicamente, do testículo. A sua histologia tem uma mucosa, um epitélio de revestimento simples cúbico, capsular certificado colunar, ciliar, engraçado. O Ross fala isso. O Ross, que é a Bíblia, né, da histologia. Ele fala que esse epitélio... É um ótimo texto. É um ótimo texto. Obrigado.
E nota que à medida que nós vamos subindo nessas vias genitais masculinas, vão ficando um pouquinho mais complexas. Veja que agora a gente não fala só de mucosa, a gente também consegue identificar uma camada muito delgada de músculo liso e uma adventícia também delgada. Então, o mais louco de imaginar a adventícia aí, porque é tudo muito enovelado, né? Então a adventícia é o que você pensa sempre externa, na verdade você olha e tá misturado, não. É que se você pegasse esse tubo e esticasse, aí ficaria. Ela ficava nitidamente externa. É muito longo, né? E ele é muito novelado. Todo novelado. Na hora que você faz o corte histológico transversal, que é esse caso... Você vê uma adventícia que ela tá na posição da adventícia. É interessante isso. Isso é importante ter essa noção. Eu fiz um bom destaque? Fiz um bom destaque. Pode mudar. Nosso tempo já está estourando. Nós já estamos lá, a nossa aula tá gigante. Tá gigante. Que a gente vamos que vamos. Bom, nossa próxima via testicular são o epidídimo. Essa não tem dúvida. Essa aí não tem dúvida. Essa tá sempre na fora. E o epidídimo ele entra como via e entra como um órgão de armazenamento, né? E o interessante do epidídimo é que ele, na verdade, ele é um ducto único formado por... Ele é todo enovelado. Então, quando você faz um corte nele, você vê vários segmentos ou vários perfis de corte da mesma estrutura. E o que chama atenção quando você olha para o epidídimo é a grande concentração de espermatozoide que você observa no lúmen do epidídimo, né? E esse epidídimo, então, ele também tem uma organização histológica de mucosa, muscular e adventícia, em que a mucosa ela tem um epitélio de revestimento pseudostratificado colunar com estereocílios. Estereocílios, que não são cílios. Não são cílios. Que é bem diferente. Inclusive, galera, repara o seguinte, os estereocílios são sempre mais espigados, eles são mais alongados, são menos uniformes na sua distribuição. Cílios são mais uniformes na sua distribuição. Perfeito. E um é para movimento e o outro é para troca. Absorção. Mantendo o espermatozoide entre eles para ficarem mais tranquilos ali, para evitar gasto energético. Né? Entendi, né? E ele também tem grande função de absorção, né? Então, os espermatozoides defeituosos ou em excesso são absorvidos no epidídimo. E nós temos o tamanho de músculo liso e nós temos a adventícia com tecido conjuntivo denso e nervos, né? Então, a principal função do epidídimo aqui é uma área de armazenamento de células e de absorção, grande taxa de absorção de células defeituosas em excesso. Tem algumas células em destaque aqui? Nas camadas mais externas? Que eu saiba. Não tem. Esse epitélio é um epitélio bem com a taxa de absorção. Ele falou das mais externas. Você voltou para o epitélio. Aqui na adventícia. Não tem. Não tem. Negócio, assim, resumindo, que o epidídimo é um lugar de armazenamento e maturação dos espermatozoides. Olha que imagem bonita assim. Essa tem gosto pra tudo. Ali você não vê. É a minha imagem pra você vê nitidamente. A gente já bateu fora melhor. A gente vê nitidamente o acúmulo de espermatozoide no lumen do epidídimo, um anel róseo bem forte que é músculo liso, e ao redor você vê a adventícia. Você consegue. Tá bom. Continue. A nossa próxima via é o ducto deferente. E o mais interessante aqui é que o ducto deferente ele não é enovelado como é o epidídimo. Então, quando você faz um corte do ducto deferente, você vê um único perfil de corte daquela estrutura. Corte transversal. É um corte transversal. Então, você também a gente estuda como mucosa muscular e adventícia. Que o que me chama a atenção aqui no ducto deferente é que a muscular ela é bem desenvolvida. E aí, até porque na mucosa continua tendo estereocílios e não cílios, a motilidade dos espermatozoides é baixíssima, então ele precisa de alguma coisa para empurrar para subir a serra, né? Porque ele ainda vai passar lá e depois sair. Perfeito. Ele tem que subir a serra. Coitado. A mucosa ela lembra bastante a mucosa ainda do epidídimo, né? Mas o destaque para o ducto deferente é que ele não é enovelado e ele tem essa grande camada bem desenvolvida. O destaque depois você vai colocar ele no contexto, né? Que ele está num grupo de estruturas importantíssimas também. Mas você ainda vai falar disso aí. Que é o funil espermático. Spoiler. Bom, agora vamos falar da uretra, né? Essa uretra a gente já falou dela várias vezes no nosso canal, né? Várias vezes? Não, só numa aula de sistema urinário. Não, Sim. Então tá. Mas a gente pode falar daí. Eu achei que você ia falar da próstata nesse slide. Não, aqui na verdade eu estou dando continuidade à via genital ainda, né? Esse testicular. Então, o que acontece? O ducto deferente ele vai se dilatar numa região chamada de ampola e ele vai receber o ducto que está saindo da vesícula seminal.
O ducto da vesícula seminal com esse ducto deferente modificado agora vai se chamar ducto ejaculatório, que vem do lado direito e do lado esquerdo, que vai confluir para a uretra, né? E a uretra, nós temos o segmento da uretra que passa pela próstata, que está entre a próstata e o pênis, e é o segmento peniano, né? Pode passar. Então aqui, falando em uretra, nós temos que lembrar que ela serve a dois sistemas, né? O reprodutor e o urinário. E o que mais chama atenção é que a mucosa da uretra ela se modifica nesses segmentos. Então você tem a mucosa da uretra que passa dentro da próstata, que a gente vai ter o epitélio de transição. A mucosa da uretra chamada de uretra membranosa, né? Que é um epitélio pseudoestratificado colunar. Aqui o interessante é destacar que quando você pensa em uretra prostática, você não tem aquela adventícia clássica, você tem o estroma e o parênquima prostático, né? A única que você vai identificar uma parte muscular e uma parte de adventícia é a uretra membranosa. Porque quando você entra para a uretra peniana, você pode também identificar um epitélio estratificado ao longo do perímetro ou estratificado pavimentoso ao final. Na glande, né? Mas também dentro do pênis você perde também a questão de muscular e adventícia. E isso se associa ao corpo erétil. Associado ao corpo erétil. Passa aí, Sten. Para de olhar vídeo no YouTube. E as glândulas acessórias. Você já comentou sobre elas, vai. As glândulas acessórias, nós temos duas vesículas seminais, né? Aponta para nós aí, duas vesículas seminais, a próstata e duas bulbas. Vai rodando aí, vai rodando. A próstata e duas bulburetrais. A próstata acha aquela mais de trás lá, aquela grandona, não? Não, essa é bexiga. Essa é bexiga, pô. Essa é a próstata. Pode passar. Fazer o quê? Então, o conjunto de glândula que é responsável pelo grande volume do ejaculado, né? São as vesículas seminais. E elas, na verdade, têm uma organização de glândula bem atípica, porque elas têm um formato de um tubo em fundo cego, engraçado, né? Formato tubular mesmo. E outra coisa bem atípica também é a muscular gigantesca. Então, você pode estudar a vesícula seminal como organização de mucosa, muscular e adventícia, né? Mas, sendo que a mucosa, que é essa parte mais corada interna, é onde você tem o epitélio de revestimento, mas o epitélio secretor. Que é together. Que é mais difícil de entender. E aí ela acumula sua secreção e no ato sexual ela libera, né? E porque graças a essa grande muscular aí que contrai liberando, né? Aí você passa a ter o esperma mais o líquido seminal. E qual seria a função dessas... O sêmen é a mistura? Agora esqueci. Na verdade eu chamo de ejaculado, que aí você tem a mistura do líquido com o espermatozoide. Chamo disso de ejaculado. Nem vai na frente. Qual que é a função dessas glândulas acessórias? Uma por uma? Não, de maneira geral. Exatamente produzir substâncias, líquidos, moléculas, palitos de fósforo, tudo que puder ajudar para o espermatozoide chegar na aventura que é percorrer o sistema reprodutor feminino. Substâncias nutritivas. Tem tudo. Né? Você tem substância nutritiva, você tem prostaglandina, você tem modificadores de pH, você tem um monte de coisa, velho. Isso é uma doideira. Então a gente fala com os meninos aí, essas glândulas, que elas criam uma condição de passar o espermatozoide. Depois que acabar o vídeo eu vou contar um negócio para vocês. Não para vocês, só que Tá. E a nossa próxima glândula, que ela não está no par, né, como eram as vesículas seminais, é a próstata. E a próstata ela já não tem aquela organização de... agora tem uma pergunta para você. Por que as outras, as seminais estão em par e a próstata está em ímpar? Tempo! É porque as vesículas seminais elas derivam dos ductos deferentes, que são dois. E a próstata da uretra. E a bulburetral, como é que você explica ela? São duas. Não, é porque ali precisa de expansão das duas ali. Elas estão na mesma. Eu me veio a bulburetral aqui, que são duas, eu não consigo. Bom, mas a próstata, o interessante da próstata é que você não tem aquela organização mais de mucosa muscular e adventícia. Na verdade, é uma massa
glandular, como você tem o estroma, que é rico em conjuntivo e músculo liso, e a parte produtora de glândula, que são essas estruturas com buraquinhos, são os alvéolos prostáticos. Uma marca histológica importante são as concreções prostáticas. Concreções prostáticas é muito característico de próstatas velhas, né? Então, essas próstatas mais velhas, Foi ele que meteu o dedão aqui. elas acumulam essa secreção Tem pointer. que calcifica. Tem o nosso pointer. Essa secreção que calcifica, basicamente. Bola pra frente aí. Aumenta, isso provoca também um aumento do volume da próstata? Então, esse é um questionamento que se faz. Na verdade, a próstata, com a idade, ela vai aumentar o seu volume. Chama de hiperplasia prostática. E nem sempre isso quer dizer que é um câncer, né? Não, porque são órgãos que são muito estimulados ao longo da vida, né? E aí eles acabam respondendo isso com necessidade. Mas será que quanto mais estimulá-lo ele a produzir as substâncias, mais ele vai aumentar o seu tamanho? Não, isso não é hormonal, né? É testosterona. Você não escolhe. Então não fiquem preocupados quanto a isso. Utilizem, sem parcela. Oh, Deus! Eu não esperava por essa melhor. Que legal! Eu tentei não entender. Eu tentei não entender. Bom, mas o que a literatura científica nos mostra... A literatura que você lê de novo? Pode ser áudio. Agora ele está no mundo do YouTube, pode ser um áudio. A literatura científica relata que, quando você estuda a próstata, você encontra glândulas em relação à uretra, glândulas mais próximas da uretra e glândulas mais distantes da uretra. Aí eles segmentam em zonas. Em zonas, isso mesmo. Zona mais central, uma zona mais intermediária e uma zona mais periférica. Massa. E já se estudou isso, isso está bem documentado, que essas glândulas mais periféricas, elas são grandes áreas, grandes chances de ter metaplasia de células epiteliais, onde pode originar o carcinoma de próstata. Então, essas células... Por isso a importância disso. Quando você fala de próstata... O exame, ficar atento, tirar o preconceito de lado. Porque, na verdade, até hoje, importante. Até hoje não se tem um exame preciso sem ser molecular, molecular, nem sem ser o exame de toque. Tem exames complementares, mas o exame anatômico, o toque, ele é ainda a melhor forma de diagnosticar alguma anormalidade. Verdade. Então não tem preconceito. Bom, essas glândulas aí... pelo visto, elas são secretoras de substâncias mucosas, né? Só isso. Mas ela que tem o formato mais tradicional de glândula. Que é a glândula composta clássica, né? E esses adenômidos mal corados mostram que é uma secreção altamente viscosa rica em glicoconjugados. Mas ela fornece a menor parte do ejaculado, vem delas. Assim, tem aquela ideia de que essa produção ela precede ao ejaculado final para limpar a passagem ali da uretra de resquícios urinários e tal, e equilibrar o pH. E aqui eu acho que é interessante a gente observar que nessa imagem aqui principalmente, que é uma glândula composta. É uma glândula exócrina composta. A gente tem ductos, né, de tamanhos diferentes aqui. E aí a gente pode pensar nessa parte. O que é composta e o que é simples, né? Essa é composta. Diferenças de dutos. Fiquei emocionado. Então vai. Aí é uma comparação da genitália externa, masculina e feminina. E essas colorações, elas ajudam a gente a perceber algumas estruturas que são embriologicamente correspondentes. Então, a bolsa escrotal e os grandes lábios derivam das intumescências lábio-escrotais. Né? O corpo do pênis, ele se desenvolve a partir do falo primordial, mas o corpo do clitóris não se desenvolve tão grandemente. A glande, tanto do pênis quanto do clitóris, é uma área altamente inervada. Né? Aí, no caso do sistema reprodutor masculino, fica também evidente a ráfia peniana e a ráfia escrotal, que é o momento de fusão dos lábios, como eu disse, das intumescências lábio-escrotais na parte do escroto e dos... Como é que chama? Agora fugiu o nome. O quê? Da que forma os pequenos... a pré-uretal
no corpo do pênis, a ráfia peniana. Perfeito. Então ali a gente vê nitidamente que como é que a ação hormonal no desenvolvimento genital é importante. Porque hormônios androgênicos em grande quantidade estimula a fusão das pregas, né? Formando o escroto. No caso do sexo feminino, ele não recebe esse estímulo e fica os lábios, os grandes lábios. E aí a gente vai dar maior destaque para a histologia do pênis, porque a histologia da genitália externa feminina ela é muito simples, ela é basicamente epitélio de revestimento. E não traz uma modificação muito grande, mas o órgão copulador masculino traz uma modificação maior. Perfeito. E aí está aí a espingarda de 3 calibres, 2 corpos cavernosos. Sim. E um corpo esponjoso. Pelo corpo esponjoso aqui passa a uretra peniana. Para quem acompanhou a nossa aula de urinária entende a ênfase que a gente está dando. Entende. E aí, histologicamente, o que você tem aí, professor? Histologicamente a gente observa que o pênis é recoberto por uma pele, né? Na altura da glândula, uma dupla pele chamada de prepúcio. Quando você faz um corte transversal, a gente observa os 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Na verdade, esses corpos eles são, na verdade, labirintos, né? Vasculares, onde não se enche de sangue, porque o endurecimento peniano, ou rigidez peniana, é devido ao fluxo de sangue para o corpo peniano e a não saída do sangue pelo corpo peniano. Isso deixa ele ereto. E associado a isso, é essa camada de tecido conjuntivo denso que não só fica ao redor dos corpos eréteis, como também ao redor do pênis como um todo, criando então uma limitação para o crescimento, o enchimento dos vasos sanguíneos desses corpos eréteis. Estão pensando assim, Isso pode quebrar? Pode. Então tem acidentes que... Aí fala de quebra do pênis, não tem osso, mas pode causar rompimento de vaso sanguíneo, uma lesão bem grave. Por ser uma área muito ligada, né? E que fica com lesão pro... Eu não sei como é que acontece a cura, o processo sei lá, o processo de cura mesmo, o processo de voltar ao estado normal. Porque nessa quebra peniana você tem edema, é um negócio bem puxado. Não sei o que acontece. Graças a Deus eu nunca passei por isso. Espero não passar. Aí chegou no cordão espermático, né? Na verdade, falando da bolsa escrotal, primeiro momento. Porque no slide lá no título tá cordão espermático. Escroto e cordão. Achei que ia falar dos dois, desculpa. Então, a bolsa escrotal é aquela bolsa, né? Aliás, um dia tá me chamando a atenção que bolsa escroto é a mesma coisa, mas eu não consigo desvincular na outra. Aonde fica guardado os testículos, né? E a gente observa que ele é revestido por uma pele pilosa. Que ela tem continuidade com alguma parte da pele abdominal, sei lá, pele pélvica, alguma coisa assim. Ela tem inclusive um pelo bem diferenciado no pelo pubiano, né? Ele não segue aquele pelo que ele tem pele. Não, a pele. E abaixo dessa pele nós temos o músculo dartos, né? Que é um músculo responsável pelo enrugamento da bolsa. E aí esse músculo ele é esquelético ou ele é liso? Pois é, ele é liso, né? E aí, graças a Deus, ele contrai quando tá frio, né? Na verdade. Ao toque ele já dá uma contração. Mas o que regula ele mais é o toque frio, né? É o calor, né? É o toque frio. Se fazer propaganda um negócio de picolé, é toque frio. Não ganha nada, né? Quiser patrocinar o nosso canal, pode passar o slide de mistério. Aí chegou no folículo espermático. Peraí, mas chamava cordão? Ou cordão espermático. Ou folículo. Ou folículo. Ou cordão. Fica à vontade. Funicular. Quando a gente observa o cordão espermático ou folículo espermático, nós identificamos, na verdade, a estrutura que sustenta os testículos, né? Então, essa estrutura, quando você faz um corte transversal acima dos testículos, você vai observar, basicamente, as artérias testiculares, as veias testiculares nervos testiculares e o músculo premáster. Ele é diferente do dartos.
né? O Darts ele fica abaixo da pele. Esse é esquelético. Esse é esquelético. Mas você consegue contraí-lo? Aham. Então contraia. Vou mostrar. Não é uma coisa que eu vou mostrar. Não! Se você quiser, você joga na internet. Depois, intimamente, você pode ficar Não. Esse músculo cremaster é o famoso músculo puxa-saco. Então, se você quiser chamar um cara de puxa-saco, mas não agredi-lo, chama ele de cremaster. O cremaster! Aí vai sentir até o O legal eu acho que você vai comentar sobre o Plex Combine-Form. Não, pode comentar. Não, por favor. Contra fluxo, só para diminuir a temperatura do sangue chegar. Simples assim. Simples. Acabou?